Noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, queridos. Muito bem, muito bem. Que bom. Inverno maravilhoso, Né? muito gostoso. Sol de manhã e um geladinho de noite. É, Muito bom. aqui também. Vamos lá, começando por Guru Yoga. É uma prece inicial, né, que a gente faz cada sessão, da tradição Bon. E ela é mais para a gente se conectar com quem está trazendo esses ensinamentos, né? Se alguém não tem conhecimento. Chetu Deva Chempe Podra Udrinchen Save Vasu Santi Sesu Emparimpo Chera Nyorage Chepardingilo. A coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer minha verdadeira natureza como Buda. Então, boa noite novamente, quem está entrando. E hoje a gente está na sessão, deixa eu ver aqui, peraí. Na sessão 8. Você vai começar a querer. Não, você vai começar a querer. Porém, se você parar uma semana... Isso. Está na sessão 8 dessa série de ensinamentos do Rinpoche, o poder da cura através da respiração. E a sessão 8 é perguntas e respostas de curando através da consciência dos seus ventos preciosos, que a gente viu no encontro passado. Então, quem perdeu algum também estão todos gravados ali no grupo. Quem não estiver no grupo também pode me pedir para adicionar. E a gente continua hoje com mais essa sessão, então. Vamos lá. Oi, bom dia a todos. Bem-vindos ao TWR Facebook Live. Hoje é o perguntas e respostas da última sessão. A última sessão foi curando com consciência dos ventos preciosos, e a gente falou, basicamente a gente falou muitas coisas, né? Especialmente a gente falou sobre refletir na nossa vida nos últimos 3 anos. Qual que foi a nosso modo de estar nesses últimos 3 anos? Qual que foi a forma da gente pensar nesses 3 anos e como foi as nossas emoções mais prevalentes nesses 3 anos? E também nesse último ano, 2 anos e 3 anos, os nossos pensamentos e emoções, como que elas afetaram o nosso bem-estar e a nossa saúde. Então, isso que a gente
eu pedi para todos refletirem durante a meditação, e é isso que eu também peço para que as pessoas se reflitam e se engajam na prática. E eu tenho certeza que talvez vocês tenham percebido muitas coisas, perceberam talvez basicamente quanto inconsciente você pode estar, ou quanto inconsciente a gente está, ou quanto a gente às vezes não está consciente dessas coisas. É meio chocante, né? Então, uma vez eu lembro no aeroporto. Então, é claro, eu tenho muitas histórias de aeroporto, mas eu me perdi o voo. E daí tinha uma pessoa lá, talvez ao redor dos 70 anos, e ele estava tão desapontado, a sua mão estava tremendo, a sua boca estava tremendo, e ele estava muito triste, estava muito desapontado, porque o voo estava atrasado, alguma coisa assim. Então, basicamente, eu estava muito chocado. Eu fiquei chocado com o comportamento dele. Basicamente, eu tenho quase certeza que qualquer um que esteja consciente nesse momento, que as pessoas estejam conscientes do que está fazendo, pensando ou falando, nesses momentos, definitivamente não fariam certas coisas, tenho certeza. Se você também estiver consciente no momento que você estava fazendo essas coisas, você não faria. Então, basicamente, todos os nossos dias, todos os nossos pensamentos, as emoções, o quanto tem mais espaço para melhorar ali, ou também quanto isso está te afetando negativamente, quanto está ruim, pensando na sua saúde, no seu bem-estar, nas suas relações, se você pensar na sua produtividade, no seu sucesso, provavelmente aparece em vários aspectos da sua vida que não está bom, mas você é capaz de reclamar do que não está acontecendo com você não está, mas você não está consciente o suficiente de quais são os seus modos de pensar e de pensar e de sentir. Você não está realmente consciente, então não estar consciente é bem chocante. Então é isso que a gente falou. Então a gente vai fazer outra sessão de meditação depois, mas primeiro eu gostaria de começar com algumas das perguntas e respostas que as pessoas fizeram. Então, uma delas, a gente tem a pergunta da Laura Hoffer. Ela fala... Ela, ela está perguntando se ela tem ela tem algumas doenças crônicas. Ela está perguntando se essa doença crônica ela está relacionada com esses pensamentos, essas emoções. Então, sim, absolutamente. Então, essas doenças crônicas que a gente não pode prevenir imediatamente, não pode curar imediatamente. Então, é coisa que está ali há muito tempo, mas também elas definitivamente estão conectadas com conexões familiares kármicas. Mas quando a gente fala de karma, a gente não precisa pensar apenas na forma negativa.
Então, talvez muitas pessoas... Tem muitas coisas positivas que você também recebeu dos seus pais, da sua família. Então, todas essas também são conexões kármicas. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é não apenas olhe para quando a gente fala de karma, não pense apenas as coisas negativas, mas também olhe para as coisas positivas. Eu tenho um bom karma, eu tenho por exemplo, tenho um bom karma de conhecer meu professor, de ter a vida que eu tenho, isso também está conectado com o karma. Da mesma forma, tem algo que a gente desenvolveu, isso não quer dizer que a gente não possa mudar, provavelmente, às vezes, é difícil de mudar, tem muitas pesquisas dizendo que algumas situações é difícil, mas muitas coisas a gente pode mudar. A ciência hoje está muito avançada nisso. Sobre a influência da mente no corpo e das células. Então, todo momento as células no nosso corpo estão mudando. Então, a cada dia a gente é como se fosse uma outra pessoa, tudo está mudando no nosso corpo, toda célula está mudando o tempo todo. Então, significa que cada momento, quando essas células estão mudando no nosso corpo, quem que muda? Talvez tenham condições kármicas mais profundas, que as células vão numa direção e não na outra, mas quando a nossa consciência ela entra nesses momentos de transição, de mudanças, a nossa consciência ela é capaz de parar. Por exemplo, tem uma doença que está se movendo, que está se criando ali, pelos nossos karma passados, se essas células estão se movendo, quando você está consciente disso, talvez ela pare ali. Então, quando você está muito consciente disso, com uma consciência mais estável, talvez você possa reverter, comece a reverter esse processo. Ou talvez deletar alguns ventos que estavam causando doença. O que eu estou dizendo aqui é que mesmo que a gente tenha desenvolvido, né, isso não significa que a gente não possa mudar, o que significa que talvez seja um pouco difícil, mas às vezes é um pouco impossível, mas sempre tem uma chance. Então, isso eu estou falando sobre a primeira questão. E a segunda questão agora, da Cristina. Então, basicamente, eu escutei... Ela está falando sobre alimentação. Sobre os nossos alimentos, o que ele pensa sobre as energias, espaço. Por exemplo, alimento. Eu acho que é muito importante, realmente, os alimentos. Obviamente, o que você se alimenta, que tipo de qualidade de alimento, como você se alimenta, a quantidade de alimento, definitivamente tem muitas questões, muitas pessoas falando sobre isso, sobre mindful eating, que seria atenção plena na alimentação. Então, vamos falar sobre coisas simples. Por exemplo, cada um de nós tem um fantasma faminto. Então, cada um de nós tem uma parte de fantasma faminto. Tem muita fome, tem muita vontade de se sentir completo, cheio. Tem fome de se sentir alegre e feliz. Então, quando a gente... Às vezes, a gente não está se sentindo completo ou é satisfeito com quem a gente é.
Então, a gente tenta substituir isso com outras coisas, como, por exemplo, o alimento, comida. Então, o que a gente tenta fazer, eu sou com fome, eu quero... Então, às vezes eu quero ser feliz, então eu acabo comendo mais. Então, eu acabo bebendo mais. Então, basicamente, a gente tem esse senso de fantasma faminto. E quando a gente vem desse lugar, desse fantasma faminto, a gente está comendo por ele, definitivamente não tem consciência. Você se alimenta mais rápido, você se alimenta sem consciência, sem alegria, como eu posso dizer, sem um senso de apreciação. Então, todas essas qualidades não estão ali. Então, quando você está consciente da sua alimentação, tem mais chance nas escolhas que você faz. Você tem mais escolhas também em relação ao resultado do alimento no seu corpo. Então, Então, vamos falar, por exemplo, uma taça de vinho. Claro, se você não bebe, tudo bem. Mas às vezes, se você bebe, você pode beber um pouco menos. Ou apenas como uma forma de celebração. Ou, como, por exemplo, quando a gente faz um ganapuja, como uma prática, ou um tsogi. Então, você tem um outro significado para aquilo. Aquilo envolve um senso de apreciação, de celebração, de gratidão, de consciência, de alegria. Então, tem muito mais celebração ali, tem muito mais alegria. Isso é muito diferente por exemplo, tem uma brincadeira, né? Que às vezes no bar alguém pede um drink, né? E a pessoa fala, tipo, você quer vinho branco ou vinho tinto? Então, tipo, a pessoa pede muito, né? Muito, todos. Então, essa resposta de tipo, eu quero tudo, ou eu quero os dois, ou muito, é uma resposta de fantasma faminto. Quando o fantasma faminto está ali, não tem controle, não tem consciência. Então, definitivamente, o senso de estar consciente desse fantasma faminto, ter consciência disso e permitir que o fantasma faminto descanse, permitir que ele entenda e permitir que a consciência surja para fazer melhores decisões em cada momento. Então, acho que alimento, sim, é muito importante, e espaço também é muito importante. Geralmente, eu dou um exemplo de espaço. Na tradição tibetana, não importa quanto caro ou barato essas coisas são. Em cada casa no Tibete tem um quarto que chama de quarto de prática, né? De altar. Esse espaço é o espaço que você vai quando você precisa descansar, quando você precisa estar protegido, quando você precisa encontrar respostas, quando você precisa se conectar com os seres iluminados, ou quando você precisa praticar, se recuperar. Esse é o espaço sagrado. Toda casa no Tibete tem não importa quão simples ou luxuosa existe esse espaço. E eu sempre falo eu falo dessa história com os meus alunos ocidentais,
que elas estavam fazendo uma casa muito grande, incrível. E daí ela fez o altar no seu... perto do banheiro, num quarto do banheiro, assim. Então, quando eu vi isso, eu fiquei muito chocado, né? E eu, claro que eu não disse nada, não quis julgar, mas internamente eu senti... tinha tanto espaço ali, mas o altar ficava ali no banheiro, e ela disse... Por que que ela disse? Por causa da privacidade ali, mas naquela casa muito grande, eu acho que podia criar outros melhores espaços ali. Então, eu penso que é muito importante entender que o espaço sagrado na sua casa, o espaço sagrado em você mesmo. Quando você está em casa, você pode ir naquele lugar. Quando você estiver viajando, você pode ir nesse lugar internamente, que você sente esse espaço protegido. Então, definitivamente, eu sinto que é muito importante entender que o espaço é muito importante. Então, tenho uma pergunta agora de Lisa. Então, tem, por exemplo, a pergunta dela tem práticas específicas para cada Lung e cada vento? Ou o Tsalung, ele pode balancear, equilibrar todas? Então, basicamente, os 5 exercícios de Tsalung, elas vão equilibrar todas. Então, realmente é incrível. Tem realmente um conhecimento muito grande desses ventos na tradição tibetana, e também na tradição indiana, também na tradição chinesa. Tem muito conhecimento sobre Qi, sobre prana e também o conhecimento do Lung, ou na tradição tibetana, o vento, na perspectiva do ponto de vista da medicina tibetana, e também do Tantra, as práticas de energia, e também nas práticas do Dzogchen, na tradição da grande perfeição, o entendimento de vento. Mas, por exemplo, é muito complexo, então é bem complexo. Então, os 5 Tsalungs, eles são uma forma de conectar com os 5 elementos, os 5 elementos e os 5 ventos. Então, basicamente, não necessariamente, quando a gente fala de 9 lungs, né, 9 ventos, a gente pode falar também dos ventos kármicos. Não quer dizer que esses 9 ventos sejam bons ou ruins. Você pode ter ventos kármicos negativos e positivos. Então, quando você fala sobre do vento dos pensamentos na mente conceitual, não necessariamente significa ruim. Se você tem pensamentos positivos, o vento que flui é positivo. Se você tem pensamentos negativos, o vento que flui é negativo. Não é mas o mais importante é estar consciente disso. Mais importante é a consciência de todo dia, a cada momento. Vamos falar sobre uma coisa específica agora. Vamos pensar nesse momento agora. Nesse momento agora que estamos. Cada um de vocês olhe para si. Então, a gente está aqui nesse Facebook Live, tem algumas pessoas aqui presentes. Então, cada um de vocês, pensem um pouco. Num instante, vocês olhem para vocês agora. Sejam bem honestos, sejam bem breves. E
e olhem para vocês mesmos. Qual que é o seu modo? Qual que é o seu estado mental agora? Se tivesse um óculos ali, como seria a sua face? Tinha, por exemplo, teria espaço para um sorriso, para improvisamento? Teria espaço para alegria, um pouco de curiosidade, um pouco um senso de conexão? Que tipo de pensamentos você está tendo? Você está completamente presente aqui neste momento, me escutando? Ou você está, tipo, escutando pela metade, metade você está pensando, qualquer coisa que você esteja pensando? Se você está pensando, então a questão é que tipo de pensamentos você está tendo? Pensamentos de que você precisa de coisas ou que você já tem? Esse pensamento é novo ou é um pensamento antigo, de algo que já aconteceu, que você continua pensando aquele mesmo pensamento há tempo? Que tipo de emoções que você está tendo? Você está sentindo aberto, sentindo com senso de confiança aqui, de conexão aqui, sentindo um senso de presença, ou você está julgando o momento, você está julgando, ou está me julgando. Não tem problema você estar me julgando, tudo bem, sem problema em me julgar, mas não é sobre eu, é o objeto de julgamento, mas é sobre você que está sempre julgando alguém todo o tempo. E esse senso de falta de confiança e conexão em todo momento da sua vida, esse teu modo de viver. Você pode estar consciente disso. E a cada momento a gente pode estar consciente disso. Se há um senso genuíno de confiança e a gente é capaz de ver, então apenas ali tem a oportunidade de mudar. A gente tem a única possibilidade de mudar é se a gente está consciente, mas se a gente não está consciente, a mudança é muito impossível, né? Porque a mudança só acontece quando você está consciente de algo, quando você está consciente. Uma mudança positiva provavelmente nunca aconteça se você não está consciente. Não importa qual difícil é a situação, quão difícil é, pode mudar em algum nível quando há consciência, quando não precisa ser às vezes o tipo de mudança que você espera, o que você quer, mas sempre há uma possibilidade de mudança nesses momentos. E seria como uma preparação para o próximo passo de acomodar melhor essa consciência. Então, isso é um bom exemplo. Se você refletir nesse momento na sua vida, você definitivamente vai ver o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. Então, isso é uma parte muito importante e esse a gente leu algumas perguntas e respostas aqui. Então, mais uma vez, eu gostaria, depois, antes de fazer uma sessão de meditação, eu gostaria de revisar para todos vocês, não apenas durante essa sessão, eu gostaria que vocês refletissem durante o dia, ou talvez durante a semana, no último ano, 2 anos, 3 anos, qual que é o seu modo de viver, qual que é os seus pensamentos usuais, os seus estados emocionais, e quais são as consequências deles. Como isso afeta o seu bem-estar e particularmente também a sua saúde? Essa seria uma pergunta. E estar um pouco mais, tentar ser honesto nessa reflexão e consciente
e com o poder dessa consciência tentar fazer uma mudança significativa nesses padrões para os próximos 3 anos, ou para o próximo ano, ou pelo menos pelo próximo mês, ou próxima semana, nessa semana próxima, ou hoje, ou amanhã. Isso eu gostaria que todos vocês seriamente pensassem e continuassem engajados com esses que estão praticando aqui comigo. Esses seriam os meus conselhos. Então, na prática, a sessão que a gente vai fazer as 9 respirações de purificação. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês sabem, eu não vou explicar isso, se vocês... Talvez Mariela a nossa host aqui, ela possa encontrar algum vídeo de explicações depois das 9 respirações de purificação, senão a gente pode olhar também, buscar essa explicação. Então, você pode encontrar algum link. Mas se você quer deixar mais simples, você pode apenas fazer 5 ou 6 vezes, 7 vezes uma respiração bem profunda. Não apenas profunda, mas 2 qualidades. Quando você exalar, você libera qualquer desconforto ou tensão que você sente. E quando você inala, você tenta inalar uma energia nova, vital, com o poder de clarear a você mesmo nesse momento. Então, a segunda parte da prática, a gente pode chamar de descanso nas 3 portas. Descansando no seu corpo, na quietude, a sua fala com silêncio, e descansando a sua mente com espaçosidade. A gente vai fazer isso. Eu vou guiar, mas eu estou apenas discorrendo agora, e depois que a gente descansar bem, a gente vai fazer novamente uma autorreflexão, e a autorreflexão seria... É muito importante ver quanto tempo você está perdendo fazendo coisas nos últimos anos com esse tipo de pensamentos, padrões negativos, o quanto você está perdendo de tempo. É importante perceber isso claramente. Se você realmente perceber isso, é meio chocante, então tem uma possibilidade de mudança. Então, quanto você está te drenando, quanto você está perdendo tempo. E não apenas isso, mas quanto prejuízo está sendo, se você olhar nas condições do seu bem-estar, da sua saúde, o quanto prejudicial está sendo, e que você não quer que continue assim, continuar se prejudicando. Então, esse é o número 3. E o número 4 é também bem importante, eu vou chamar de... A compaixão última, seria a compaixão com você mesma, uma autocompaixão. Então, nessa prática, o que eu vou fazer é basicamente tentar chamar a compaixão última, que seria estar consciente e presente com esse senso, com esse pensamento, com essas emoções que você está tendo, qualquer dor que qualquer que seja a experiência que você está tendo, estar presente, não, sem elaborar, sem julgar, sem mudar nada. Isso também é compaixão. Mas é uma compaixão não convencional. Não está, por exemplo, criando emoções ali. Ela seria... Se essa seria a primeira escolha. Se for muito difícil, você quer fazer um sentido mais convencional de compaixão, que seria, por exemplo,
se alguém na rua, tipo, quando você vê que alguém machucou alguém na rua, e você vê, assim, imagens de, de sangue, você pensa assim, que essa pessoa possa se liberar do sofrimento, como que eu poderia ajudar? Você pode, por exemplo, se conectar com esse senso de cuidado, atenção, com a bondade, com o calor. Então, esse calor oferecido a alguém, você vai fazer para você mesmo, como uma autocompaixão. Então, o último senso de compaixão é estar apenas presente das experiências. Ou então ficar mais aberto, amoroso, mais abraçar a sua dor, ou o seu desafio, o seu pensamento, ou aquele que está sentindo essas emoções nesse momento. Esse seria o número 4. E último seria a dedicação. Então, a dedicação é algo que o que importa, os méritos que eu acumulei com essa prática, eu dedico que esses méritos sejam causa para autotransformação, autorrealização de todos os seres, e particularmente aqueles que você sabe nesse momento da sua vida que precisam dessas preces. Então, traga essas pessoas nessa meditação, esses amigos, pessoas que você conhece. Então, isso que a gente vai tentar fazer aqui. Então, por um momento, vamos começar. Então, 5 respirações profundas, ou então 9 respirações de purificação. Então, o resultado dessa respiração, dessa prática, é sentir mais aberto, mais claro, mais abertura.
E também sentir o senso de conexão com as pessoas aqui ao redor do mundo, expandir esse senso de espaço do seu corpo para fora. Quanto mais longe que você possa, para todas as pessoas, para os membros aqui. Sinta a conexão, sinta o suporte e receba o suporte também dos outros que estão praticando. Então, a segunda parte da prática é descansando nas 3 portas. Traga toda a sua atenção para o seu corpo. Seja consciente da quietude no seu corpo. Seja consciente do silêncio ao redor de você e da espaçosidade dentro e ao redor. Continuamente, respire profundamente ainda. E sinta a conexão e sinta que você está recebendo suporte. Descanse profundamente nessa quietude e descanse nesse silêncio, e descanse profundamente nessa espaçosidade. Faça sempre uma exalação mais e mais profunda, se conectando mais profundamente. Até agora, por um momento. Então, a parte 3 reflita por um momento. Nos últimos 3 anos, ou 2 anos, ou no último ano, ou nos últimos meses, qual foi seus padrões? Esses estão sendo seus pensamentos, as suas emoções. Todos os esforços. Quanto está drenando você? Quanto eles estão drenando? Quanto tempo de perda de tempo está acontecendo? Quanto falta de significado eles representam? Quanto inconsciente você está sendo? Aqui é para estar consciente, mas não julgar. Apenas reconhecer, perceber.
e sentindo o poder e a força da mudança, poder de mudança. Não apenas quanto você está perdendo de tempo, mas mais importante, quanto de prejuízo está sendo ou você está experimentando. Conheça isso. Um verdadeiro reconhecimento de quanto está sendo prejudicial. Você não está sendo capaz de funcionar bem. Você não está conseguindo ter produtividade, criatividade. Está afetando o seu bem-estar, afetando a sua saúde. E particularmente se a saúde não está bem, isso é muito prejudicial. Reconheça. Seja consciente. E algum senso, também seja consciente que você realmente quer mudar isso. Eu verdadeiramente quero mudar isso. Por favor, me dê a força, o poder, me dê a confiança, suporte dos seres iluminados. Seja qual for a sua fonte de crença, e sinta também a força do poder da sanga, que nós estamos todos conectados uns com os outros. Também envie boas vibrações positivas para os outros aqui, e também sinta suas vibrações positivas. Então, agora parte 4. Então, qual seja esse evento, essa dor, ou desafio, o que é que você esteja sentindo? Particularmente aqueles que estão sentindo um pouco de falta de energia, de poder, de sentir que pode mudar. Desenvolva compaixão para você mesmo. Uma autocompaixão. Então, primeiro, tente estar presente com esses sentimentos, sem julgar. Depois, sinta dar um abraço espaçoso e luminoso a você mesmo. Para esse que está se sentindo fraco, está sentindo dor, ou está sentindo que não é forte o suficiente para fazer essas primeiras mudanças, ou as mudanças que você quer, que você precisa. Tenha compaixão para esse. Então, por um momento, um espaçoso, luminoso, caloroso abraço. Um abraço a você mesmo, um abraço bondoso a você mesmo. Então, apenas continue na presença desse abraço luminoso, esse abraço de autocompaixão.
E agora, por um momento, apenas imagine esse senso de autocompaixão descansando pelas 3 portas. Que esse fosse o seu padrão habitual, a sua forma de pensar, a forma que você se sente. Imagine que incrível! Essa mudança seria incrível. E iria mudar muitas coisas na sua vida. Ok. Então, a última coisa agora, o ponto 5, seria a dedicação. Então, basicamente, você Então, me deem os feedbacks de como vocês estão, como vocês estão experienciando essa reflexão nesses últimos anos, o que você percebeu e quão claramente você reconheceu esse perda de tempo, de energia, de falta de significado, não apenas o que foi prejudicial, mas se for prejudicial para você, mas reconheça como que é a sua experiência, quão claramente você sente, o quanto você quer realmente mudar, que você sente esse senso de querer mudar. E, claro, esse abraço luminoso, espaçoso, amoroso, como uma metáfora, uma experiência bonita. Como você sente? Como que você está experienciando isso? E, finalmente, claro, a dedicação é muito importante. Então, realmente, me dê uns feedbacks, como vocês estão experimentando. Então, como que foi? Então, alguém está dizendo, eu sei exatamente o que eu quero mudar, isso é muito bom. E é isso que eu gostaria que você acessasse, que você soubesse. Então, obrigada, a Marta. Então, tem outra pessoa ali falando? Ele está lendo. Obrigada. Obrigada por todos os feedbacks e por compartilhar suas experiências. Eu espero que vocês continuem aplicando essa prática, esses 5 pontos, particularmente se você tem coisas específicas para clarear ou para perceber. É muito importante fazer essa reflexão profunda, isso é muito importante. Então, eu quero concluir hoje. Então, a próxima parte, o nosso próximo encontro, a gente vai fazer na próxima terça, de Dharamsala, né? Então, hoje eu estou aqui na Califórnia. Aqui, ó, eu viajei bastante, eu vou para Dharamsala, não sei exatamente a diferença do fuso horário, mas eu prometo que estarei aqui com vocês, não importa o horário. Mesmo, a não ser que a internet não se conecte, mas eu estarei com vocês. Então, obrigada, muito obrigada.
Tchau, tchau. E aí, gente? Como é que foi? Muito bom, né? Esse roteiro. Excelente. Maravilhoso. Simples, Excelente. né? Simples e muito bom. Nossa, a gente tem coisa para trabalhar, né? Não, ele faz com que a gente trabalhe nesse momento, né? E não deixa para depois. Né? E a pergunta da Sanga também é muito intenso mesmo. Quando ele diz, estarei sempre com vocês também, é muito bom, né? É muito bom. Ele representa o... Não, ele é muito prático, assim, nossa, eu acho incrível como ele consegue, né? Deixar o ensinamento ali Meu respeito, mastigadinho, conduzir meu nossa respeito, mente, né? Nossa, não, eu digo meu respeito por todas as habilidades que ele disponibiliza, né, ao nosso favor, mas o professor, né, é assim que eu brinco, a pequena professora que olha para esse bom professor. E hoje vocês Ele descobriram alguma coisa nova aí sobre na prática? Porque a gente está sempre descobrindo, né? Alguém quer compartilhar? Acho que a gente acaba em 2 minutos aí, se cair. novo não, porque eu ainda volto ao mesmo ponto que eu me percebo um ponto bem específico que eu venho trabalhando já há um tempo. Eu venho me percebendo melhor, mas eu sinto que ainda preciso trabalhar esse ponto. Legal. Mas é bom também, né? Perceber que. O que eu Sim. gostei é do abraço no meu sentimento. Ah, eu achei fantástico. Alta É bom. compaixão, né? Eu também senti mais amor. Alguém tá falando? Eu queria falar Oi, também. Rosa. Boa noite.